Olá, meus amigos, Rafael Zen, terapeuta conector de vidas passadas, e eu vou falar hoje brevemente, rapidamente para vocês sobre motivos para você não fazer uma regressão. Recentemente, pesquisando aqui no YouTube mesmo, eu encontrei um outro profissional falando sobre o tema, achei muito coerente aquilo que ele falou e achei muito interessante compartilhar e ampliar um pouquinho dentro do meu ponto de vista, já que pessoas diferentes e que trabalham com abordagens diferentes têm pontos de vista ligeiramente diferentes a respeito do mesmo assunto. E está tudo certo em relação a isso, porque o universo é assim, né? Nós somos diferentes em nossa expressão, nós somos únicos. O importante é nós encontrarmos alguém que sintoniza conosco, tá bem? Então vamos lá, o primeiro motivo para você não fazer uma regressão a partir da abordagem que eu tenho. Curiosidade. O que significa isso? Se você está curioso para saber sobre o seu passado, se você está curioso para saber se de repente você foi um príncipe ou se você foi um plebeu, eu posso te dizer assim com todas as letras, por favor, tá? Tem profissionais que podem te atender por aí, mas eu não sou um desses casos. E por que não? O que muda, né? Qual que é a perspectiva? O meu trabalho de regressão a vidas passadas, ele é muito focado na libertação da consciência e no despertar. O que significa isso? Que a curiosidade não é exatamente o ingrediente favorito para que essa combinação possa acontecer da melhor forma possível. Despertar a consciência, ou cura de feridas físicas, emocionais, espirituais, envolvem trabalhar nos nossos próprios labirintos escuros. Trabalhar com os nossos próprios medos e pesadelos escondidos. Ou seja, nós temos que revirar o nosso próprio lodo. Isso significa que você entrar num processo de regressão não é necessariamente um passeio pela praia num dia ensolarado. É muito pelo contrário, você vai ter que caminhar no pântano e possivelmente passar por certas situações que exigem determinação da pessoa para superar. Vamos entender de novo o que significa isso. Você precisa rever alguns traumas, precisa rever situações de sofrimento, precisa libertar a sua consciência dessas energias que ainda estão ressonando dentro do seu campo de consciência. Claro que você viver isso dentro de um ambiente de regressão não é a mesma coisa que você passar pelo trauma de novo. É claro que existe toda uma estrutura energética e espiritual por trás do processo. No entanto, você precisa reviver algumas coisas. E esse reviver é um processo intenso. E é um processo que exige de nós um certo, vamos chamar assim, um certo nível de determinação para isso. Portanto, não é qualquer pessoa que está disposta a viver esse tipo de coisa. Então, fazer regressão a vidas passadas para saciar a curiosidade, se esse fosse o seu caso, iria muito mais atrapalhar você, atrapalhar a sua jornada e a sua evolução do que te ajudar. Então o melhor é procurar um método que não exija de você tanto quanto esse trabalho que eu desenvolvo, ok? Motivo número 2, você não vai entrar numa regressão para você justificar as suas decisões no momento presente. O que significa isso? Você não vai fazer uma regressão para descobrir, por exemplo, se o seu namorado ou namorada são a sua alma gêmea e com isso você pode se envolver num relacionamento duradouro e casamento com ele. Não, isso não vai funcionar assim. Você também não pode entrar num processo de regressão, vamos pegar o oposto, o contrário, para você decidir se você deve se separar ou não deve se separar daquela pessoa. Também não vai funcionar. Por quê? Porque o passado está lá atrás. E você está procurando uma justificativa para se isentar da responsabilidade no presente. Você quer um conselho se você está numa dessas situações? Bom, a gente pode sim examinar a sua consciência de outras maneiras, através de outros níveis de percepção para te ajudar a tomar uma decisão. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer sim. Mas não através da regressão. Porque tem que ser uma decisão baseada na sua consciência. Tem que ser uma decisão baseada no seu coração e não naquilo que você deixou lá atrás. Então existem outros meios e os métodos que utilizam também possibilitam esse tipo de contato e de abertura, porém, não é um trabalho de regressão que vai fazer isso. Legal? Vai te
clarear as ideias, porém o método não vai responder por você. A decisão é sua, você tem que assumir total responsabilidade. Legal? Terceiro motivo para você não praticar uma regressão. Você tem que entender o seguinte: nem todas as pessoas que estão buscando a regressão, elas têm um nível de consciência apta para isso. Tá? O que significa? A regressão não abre para todas as pessoas. Não dá para a gente ter um indicativo e dizer, fulano ou ciclano, aquela classe ou essa. Digamos assim, se a gente fosse generalizar, as pessoas que conseguem acessar suas memórias mais antigas são as mais sensíveis. Tá? Quer sejam elas pessoas que já têm anos de meditação ou não. E existem até pessoas que meditam há muitos anos e estão ali cheios de travas que elas não enxergam, e mesmo assim elas entram no processo de regressão e não têm abertura. Tá? Então, assim, existe um cálculo, uma estimativa aproximada de talvez 30% das pessoas que não conseguem regressar. Então é uma coisa que você tem que buscar compreender, que a gente consegue até ir por outros caminhos e ajudar os nossos clientes a encontrarem outras respostas e se conectarem com outros campos de consciência. Porém, a regressão propriamente dita nem sempre se abre para todas as pessoas. Legal. E por fim, se você não está num estado de saúde que eu consideraria assim estável, adequado. Ou seja, muito jovem, porque ainda não tem uma maturidade abaixo dos 20 anos. A partir dos 60, onde a saúde já está um pouco mais frágil. Se você já sofreu de um AVC, por exemplo, se você toma medicação controlada, tem quadros de hipertensão, tem algum quadro cardíaco, tá? A regressão, ela envolve exploração e abertura emocional muito intensa. Então, quando a gente não está com o nosso quadro nervoso e físico estável o suficiente, trabalhar com regressão e com as intensas liberações emocionais que ela proporciona, tá, pode ser responsável por fazer com que o seu quadro de saúde acabe piorando ao invés de ele melhorar. E isso é exatamente o que a gente não quer. Né? Princípio número 1 da medicina de Hipócrates: antes de tudo, não piore. Então, não dá para se utilizar um método intenso com pessoas que não têm a capacidade de superar ou de suportar a intensidade que o método exige. Ok? Então é isso, pessoal. Esses são os 4 motivos básicos, para você refletir se regressão realmente é para você, se isso é importante na sua vida. E se ainda assim você ressoou com a ideia, parece coerente para você, tá com alguma dúvida? Ótimo, tô aqui para te responder. Manda aí para mim que a gente se vê na próxima, tá legal?